Um grande abraço a você, amigo da do Vale TV. Está entrando no ar mais um programa do Vale Notícias. E iniciamos o programa de hoje para falar da polêmica votação que ocorreu na sessão ordinária da Câmara Municipal de Avaré, que alterou a lei orgânica do município, que agora impede que as escolas municipais promovam, realizem ou tenham no seu currículo escolar disciplina de orientação sexual e de gênero. Acompanhe como foi a votação na reportagem de Caio Augusto. A Câmara Municipal de Avaré ficou com seu prédio lotado nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, por membros de diversas igrejas da cidade, junto com o público favorável ao polêmico projeto que impede as escolas municipais de desenvolverem orientações sobre identidade de gênero. O vereador e autor do projeto, Alessandro Cruz, apresenta suas fortes opiniões em seu discurso. E tratamos do tema criança. Duas coisas importantes demais para uma nação. Duas coisas que precisam ser muito bem discutidas e amplas para se invadir algumas esferas. Nós sabemos, senhores e senhoras, que uma sociedade existe família de todos os tipos. Existem famílias tradicionais católicas, existem famílias evangélicas, existem famílias espíritas, existem famílias de homossexuais, existem famílias de diversas formas. E a melhor forma de tratarmos um tema como esse é deixar com que cada família eduque o seu filho com as suas crenças. Ideologia de gênero traz uma crença fortíssima. Traz a crença de que uma criança, ela não nasce nem homem e nem mulher. Traz a crença de que uma criança precisa experimentar todas as formas de sexualidade possível para, após experimentar tudo isso, escolher o gênero que ela quer ser. Isto é crença. Por que crença? Porque não tem nada científico que comprove isso. Porque não tem nada que comprove esta crença. Portanto, assemelho ideologia de gênero com uma doutrina religiosa. Se é semelhante a uma doutrina religiosa, não venha educar os meus filhos com doutrina, porque os meus filhos, quem educa sou eu. O vereador Coronel Morelli mostrou sua posição em seu discurso. O menino imitar o pai nos trejeitos do pai, isso sim é educação transmitida. São valores que são transmitidos. Mas não chegar lá e querer passar um batom na boca do meu filho e achar que está fazendo certo. Entendeu? Então, eu parabenizo a família em primeiro plano. Em primeiro plano, respeito a opção de todos. Todo mundo tem o direito de ser feliz, como queira ser. Mas criança de 5, 6, 7, qualquer idade tenra em que não tenha a chance de poder falar não quero isso, eu acho que é um abuso, chega a ser a quase uma pedofilia, esse tipo de doutrina. Então, muito obrigado pelo apoio dos senhores. Eu sou pela família e concordo com o Alessandro. Estamos juntos nesse projeto e vamos defendê-lo até o fim do mundo. O público presente se manifestou contra os vereadores do PT que solicitaram audiência pública e se abstiveram do voto. E quantas vezes nós abrimos as portas dessa casa para fazer audiência pública? Quantas vezes? Incontáveis vezes. Um projeto como esse, que a gente tem uma ampla maioria favorável aqui dentro, não sei lá fora. Não sei lá fora. Dentro das igrejas eu tenho certeza que é a maioria. E os educadores, onde estão? E os diretores de escola, onde estão para opinar? E os alunos, onde estão para opinar? E os estudiosos desse assunto, onde estão para opinar? Como manda a lei. Todos que me conhecem aqui sabem que eu defendo a família. Todos que me conhecem. Mas é defendendo a família que esse projeto tinha que ser melhor avaliado dentro dessa casa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem vereador, por gentileza, eu quero concluir minha fala. Tem vereador aqui que está votando esse projeto e não está sabendo a fundo do que se trata. Então, por gentileza, eu quero concluir minha fala. Não, eu quero concluir minha fala. Eu quero concluir minha fala. Pessoal, por favor, deixa ele concluir a fala, por favor.
eu não posso antecipar o meu voto, mas eu posso pedir para que esse projeto seja melhor avaliado. É um direito do parlamentar, é um direito dessa casa. Com 11 votos a favor e 2 abstenções, a Câmara de Avaré aprova o projeto em primeiro turno. A segunda votação ocorrerá dia 5 de março. Projeto aprovado em primeiro turno. Votaram a favor 11 vereadores: Alessandro, Ivan, Stati, Roberto, Marialva, Ivan, Flávio, Jairinho, eu, Cabo Sérgio, Morelli, Adalgisa. 2 abstenções, Barreto e Ernesto. E na última edição do programa do Vale Notícias, nós colocamos aqui, né, uma entrevista, até um post da ex-vereadora Vitória Cortes, postou no Facebook dela, pessoal, e a gente usou até, né, pediu autorização e usou esse depoimento antes da votação. Só que ocorreu a votação, como vocês viram, e esse projeto acabou sendo aprovado em primeiro turno, com 11 votos a favor e 2 abstenções. Temos que deixar bem claro que são 2 abstenções. Os vereadores do PT se abstiveram de votar realmente aí nesse projeto. Eles não foram contrários. Eles esperam aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o caso. Supremo, aliás, que já emitiu uma liminar, né, dizendo que esse fato, esse assunto sobre o currículo escolar é de responsabilidade da União e não dos municípios, ou seja, que o projeto seria inconstitucional. Esse projeto foi aprovado em primeiro turno e vai para votação em segundo turno. Mas, após a aprovação desse projeto, a gente voltou a ouvir a ex-vereadora aí, a Vitória Cortes, que vai falar mais sobre esse assunto, que ela achou sobre essa votação polêmica que ocorreu na Câmara Municipal. Confira a reportagem. O do Vale Notícias convidou a ex-vereadora Vitória Cortes, que se manifestou via redes sociais, contrariamente ao polêmico projeto, a falar sobre a votação. Eu acho que isso foi inoportuno e inapropriado, devido não só ao momento que a gente vive, mas também colocar religiosidade, a religião na política e confrontando com direitos humanos, isso eu acho que é algo muito rasteiro, politicamente falando. Tudo bem que cada vereador representa uma parcela da população e, querendo ou não, tem os seus ideais, tem seus valores religiosos e estão embutidos, é impossível apartá-los. A ex-vereadora fala ainda sobre a manifestação do público presente. Se no plenário não estivesse todo aquele tanto de pessoas a favor do projeto, que foram muito bem articulados, diga-se de passagem, porque lá haviam católicos ortodoxos, evangélicos, haviam pessoas de todas as religiões cristãs favoráveis ao projeto e não pensando no ser humano, tá? De forma nenhuma, naquele momento especificamente, pensaram no ser humano. Pensaram nessa bolha que eu já falei, ao redor de suas crianças, porque eles querem que as crianças só conheçam, digamos assim, o que a Bíblia fala que é certo. Só que o mundo não é a Bíblia, o mundo não é só a Bíblia. Deixe as outras coisas para que Deus julgue um dia, né, se houver realmente esse julgamento. Mas eles não são Deus para julgar. Eles podem ensinar às suas crianças, em suas famílias, que, olha, supondo, falando com um filho ou com uma filha, no mundo existem vários tipos de casais, existem várias opções, orientações sexuais. Vitória Cortes comenta declarações dadas durante a votação. O que todos anseiam é que haja a educação sexual para essas crianças, para que elas tenham condições de, sabendo o que é cada ser, poder respeitá-los. Porque se deixar por conta, igual falaram muito no plenário, que cada família crie os seus filhos de acordo com suas crenças, isso é muito desumano e desigual. Por quê?
Porque a grande maioria das famílias é constituída por casais heterossexuais e que têm uma religião e que dão extremo valor à Bíblia. E isso não respeita os direitos humanos. Por quê? Porque evasão escolar ocorre principalmente por parte de homossexuais e transexuais, que começam na escola a sofrer bullying, começam a ter problemas e numa determinada etapa se evadem da escola, se evadem do convívio social. Então isso não promove igualdade nenhuma. E os ditos pseudos cristãos, eles não têm nada de amor para falar, eles têm muito temor de que haja influência. Dizem que pode haver influência ou que estão impondo alguma coisa. Ninguém está influenciando ou impondo, está apenas falando. Assim como existem casais heterossexuais, existem casais homossexuais, existem transgêneros, existem travestis e por aí uma diversidade toda de pessoas. Para finalizar, desabafa sobre igualdade. E é preciso salientar que nem sempre a justiça promove a igualdade. E tudo que nós precisamos nesse momento, num momento tão difícil, não só em nossa cidade, mas no Brasil e no mundo, é de igualdade, da promoção da igualdade, de mais amor e menos ódio. As pessoas precisam espalhar amor e gentileza e dar um ponto final ao ódio. E vale salientar que sempre os maiores crimes da humanidade foram feitos em nome de Deus, usando da religião para cometê-los, infelizmente. Muito bem, tá aí então, esse é o depoimento da Vitória Cortez, essa é a opinião dela. Vocês já sabem da minha opinião referente a esse fato. Eu acho que é um projeto que nem deveria ter sido discutido em Avaré, porque nenhuma escola municipal da cidade desenvolve nenhum tipo de disciplina como essa. Tinha uma polêmica desnecessária no momento em que a cidade está precisando aí realmente de recursos, que os vereadores corram atrás dos seus deputados, tanto na Assembleia Legislativa em São Paulo, como no Congresso Federal, e atrás de recursos para trazer para o município. Porque o município vem aí com diversos problemas para serem sanados, enquanto isso, os vereadores da Câmara Municipal de Avaré ficam discutindo projetos que nem estão sendo desenvolvidos na instância turística de Avaré. Nenhuma escola municipal está desenvolvendo a disciplina de orientação sexual ou de gênero. Então é um projeto realmente que poderia se deixar para votar em outra oportunidade, até porque, como a gente disse, o Supremo Tribunal Federal já emitiu uma liminar dizendo que esse tipo de projeto é inconstitucional. Essa matéria vai ser discutida pelo plenário do Supremo ainda. Então, para você votar um projeto dessa agora, era totalmente desnecessário. Aguarde o Supremo tomar as devidas... dar um parecer final sobre a situação. Espere o Supremo dar o parecer final. Se o Supremo falar, não, realmente os municípios podem legislar sobre esse tipo de assunto, daí sim a Câmara vai lá e vota o projeto a favor ou contrário. Mas acho que a Câmara está se precipitando, essa é a palavra, se precipitando num assunto que está sendo discutido no Supremo. E se o Supremo chega e fala assim, olha, o projeto é inconstitucional, onde que vai ficar a cara dos vereadores que votaram a favor desse projeto? Gente, vamos ter coerência, menos ódio, mais amor ao coração. Só que esse projeto gerou aí realmente, essa sessão da Câmara Municipal de Avaré, ela foi extremamente polêmica, né? E muitas pessoas compareceram a essa sessão, religiosos, membros aí da Igreja Católica, membros da Igreja Evangélica, outras pessoas que gostam de assistir às sessões. E daí, durante as discussões desse projeto, você pôde conferir até na matéria, que há muitas vaias, né? Há muito oba-oba, há muito vereador aí que parece que usou desse momento para inflamar cada vez mais a situação, né? E falar algumas coisas. Eu voto esse projeto em favor da família, em favor a Deus. Para quê? Parece que jogaram para a torcida, né? Sabe o que parece? Alguns vereadores aí, aquele jogador de futebol que ele não está aparecendo no jogo. Mas para ele aparecer no jogo, ele dá um chapéu no adversário. E o que acontece?
a torcida faz, aplaude, né? É maravilhoso. Gente, tem projetos que a gente tem que analisar, realmente pensar bem, analisar a fundo, né? E não votar, porque não estou falando nesse caso se aconteceu, tá? Estou falando, não podemos votar um projeto porque o plenário da Câmara está lotado, vai ter pressão, o pessoal está vaiando, né? Não estou falando que isso aconteceu em Avaré, mas só que teve outras situações, porque durante aí essa votação, o vereador Ernesto solicitou um pedido de vistas ao projeto. O vereador, o presidente da casa, Toninho da Lorsa, ele não votou naquele momento. Segundo o Toninho, o regimento interno diz que a votação das vistas tem que ocorrer, né, depois que os vereadores discutirem o projeto. Daí coloquem as vistas em discussão. Só que, em diversas outras oportunidades da Câmara Municipal de Avaré, houve a votação realmente das vistas antes de o projeto ser amplamente discutido por outros vereadores, né? Então, o Toninho poderia ter colocado esse pedido de vistas, que até na entrevista que o Alessandro Rios concedeu aqui ao do Vale Notícias, ao último programa, ele disse que iria aprovar o pedido de vistas para que audiências públicas fossem realizadas devido aí até a polêmica que envolve esse projeto. Mas esse pedido de vistas não foi colocado, o Toninho preferiu ouvir todos os vereadores, daí passou, e o Ernesto viu aí que realmente todos os vereadores estavam aí declinados já a votar favoravelmente esse projeto e acabou ficando a dele, e os dois vereadores do PT acabaram se abstiveram desse voto. Agora, um destaque. O site Avaré Urgente, isso é notícia do site Avaré Urgente, não do Vale TV, só para deixar bem claro aí, apurou que logo após a votação desse projeto, ainda durante a sessão, o Toninho teria se reunido ali, teria chamado os vereadores do PT para uma conversa, ainda durante a sessão. E nessa conversa, né, o Toninho teria falado de união do grupo dos 7 vereadores que fazem parte da oposição ao governo Jô Silvestre, que era importante permanecer essa união, né? E durante essa conversa, o Toninho teria dito que o próximo presidente da Câmara poderia ser o vereador Francisco Barreto. Mas o vereador Toninho enviou uma nota, ele rebate essa informação, né? Ele disse que o petista seria um dos nomes, o Francisco Barreto, seria um dos nomes com mais força, pois o Partido dos Trabalhadores teriam 2 vereadores. Daí ele coloca o seguinte, abre aspas, segundo matéria publicada no site Avaré Urgente. Com relação a prometer a presidência ao Barreto, a resposta é não. Na matéria, não neguei, mas também não confirmei. A conta é muito simples. Temos 7 vereadores de oposição, sendo que 2 não podem ser presidente. Eu, ou seja, o Toninho, por não haver reeleição, e a vereadora Marialva Biazon, por estar no exercício das funções de advogada. Sendo assim, restam 5 nomes, e o Barreto é um deles com mais força, pois o PT teria 2 vereadores, fecha aspas, destacou aí o vereador. Toninho negou ainda ter realizado uma reunião para tratar sobre o assunto. Ele diz o seguinte, abre aspas, nunca fizemos nenhuma reunião para discutir isso. Na minha opinião, a união da oposição seria de extrema importância para a cidade. Todos os 5 vereadores poderiam ser presidentes, finaliza aí o Toninho da Lorsa. Daí o site Avaré Urgente até publicou uma nota dizendo o seguinte, diferente do que o presidente da Câmara destacou em uma nova nota enviada ao site, o Avaré Urgente afirma que a reunião entre Toninho da Lorsa e os vereadores Ernesto Albuquerque e Francisco Barreto ocorreu. O encontro foi realizado logo após a polêmica votação do projeto de autoria do vereador Alessandro Rios. Informações obtidas com exclusividade pelo site Avaré Urgente dão conta que Toninho procurou os petistas ainda na sessão ordinária do dia 19 de fevereiro. Apesar de Toninho negar de ter prometido, em aspas, a presidência ao petista, a reportagem apurou que a conversa ocorreu e o assunto sobre Barreto ser o próximo presidente do Legislativo teria realmente ocorrido.
E além dessa situação aí, dessa polêmica, essa votação ainda gerou outra situação. Com essa situação dos petistas não terem gostado da condução dos trabalhos, o presidente da Câmara teria deixado aí a população que estava presente na Câmara se manifestar, e vaiando, e ele não teria tomado nenhuma atitude em relação a esse fato, somado a outras situações, os vereadores do PT, o Ernesto Albuquerque e o Barreto, racharam com o grupo que faz oposição a Jô Silvestre. Eram 7 vereadores que eram um grupo fechado. Com isso, agora são 5 vereadores que estão fechados, e o vereador Ernesto e o Barreto estão trabalhando de forma independente. O primeiro fato questionado para ver essa ruptura foi a agilidade dada ao projeto de autoria aí do Alessandro Rios, que altera a lei orgânica do município. A propositura teria sido protocolada poucos dias antes da votação. O PL, aliás, havia sido pautado em uma sessão extraordinária e somente não foi votado, porque a sessão foi cancelada, porque não conseguiram localizar o vereador Roberto Araújo e daí não puderam fazer essa sessão extraordinária. Outro ponto que não teria agradado aos petistas foi que o vereador Toninho da Lorça teria constrangido Ernesto Albuquerque. Com o plenário lotado, o parlamentar não teria colocado em votação o pedido de vistas, como a gente disse há pouco. Toninho se defendeu aí, dizendo que seguiu o regimento interno da Casa de Leis, porém, outros fatos parecidos já teriam sido registrados na própria presidência do Toninho da Lorça. Em outras oportunidades, assim que os vereadores apresentaram as vistas, ou seja, o pedido da votação, o adiamento da votação, o pedido era votado na mesma hora, fato que não ocorreu na última sessão. O presidente da Câmara ainda teria deixado o plenário se manifestar durante a sessão, vaiando e não deixando os vereadores opinarem. Toninho até chegou a ameaçar que paralisaria a sessão, porém não o fez e deixou que várias pessoas não respeitassem o direito do parlamentar em dar seu posicionamento referente seu posicionamento no projeto. A decisão dos demais vereadores da oposição em votar o projeto sem que fosse realizada uma audiência pública também teria contribuído com o racha. O tratamento dado aos petistas não teria sido o ideal, fato que foi percebido por Toninho, tanto que chamou os parlamentares para uma reunião. Que fato, né? Que situação que acabou ocorrendo nessa sessão e essa ruptura nos vereadores do PT. Oficialmente dizem que não fazem mais parte do grupo dos 7, os 7 vereadores aí que estavam unidos, é um grupo fechado, eles vão trabalhar de forma independente. Isso não quer dizer que os petistas vão votar a favor a projetos do governo Jô Silvestre. Isso não quer dizer que os vereadores do PT vão para o lado da situação, de forma alguma. Tanto é que eles falam que vão trabalhar de forma independente. Mas vamos aguardar que poderemos ter aí cenas dos próximos capítulos. Vamos mudar totalmente de assunto, sair da Câmara um pouco, para falar para vocês que a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré, a ACIA, realizou, no dia 21 de fevereiro, uma reunião com representantes da Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha, a ABQM. Além do presidente da ACIA, Cássio Jamil Ferreira, o encontro contou com a presença do vice-presidente da ABQM, o Abelardo Mendes, criadores da cidade, o presidente da Câmara, Toninho da Lorça, e representantes de um grupo hoteleiro. Durante a reunião, Abelardo explanou sobre as reivindicações para que os eventos quartistas não migrem para a cidade de Araçatuba. Para Abelardo, a cidade precisa atender algumas reivindicações quanto ao parque, voltadas às necessidades de alojamento e melhor acomodação, como exemplo, banheiros próximos à pista e melhor estrutura para banho. Ainda durante o encontro, vários outros pontos foram enumerados
pelo representante da ABQM e pelos próprios criadores, relatos de quartistas que utilizam a estrutura da cidade, desde as acomodações aí de hotéis até a estrutura do parque, como os seus trailers. Ele diz o seguinte: existe um elogio muito forte sobre a cidade, o comércio avareense, numa forma geral, pelos turistas quartistas, mas existe um descontentamento por parte do serviço da rede hoteleira e principalmente da estrutura do banheiro do parque. Depois de ouvir aí as reivindicações de todos, os representantes do grupo hoteleiro avareense esclareceram alguns pontos quanto à cobrança das tarifas, a demanda de oferta e procura, o aumento dos custos operacionais dos hotéis, justamente para atender às necessidades e exigências exclusivas do turista quartista. O presidente da CIA, Cássio Jamil Ferreira, intermediou sobre essa situação e ficou resolvido que a própria associação realizará um registro de preço dos hotéis da cidade e ela fornecerá à ABQM com um maior detalhamento de informações quanto aos hotéis e suas estruturas de hospedagem. Sobre as necessidades estruturais do parque, ficou decidido pela diretoria da CIA que ocorrerá uma junção e união de forças para que sejam atendidas. Cássio ressaltou que a ABQM gera valores diretos e indiretos para a economia local. Para finalizar, o presidente da CIA afirma que essa reunião foi apenas o início de um grande trabalho de união para atender não apenas a ABQM, mas o fortalecimento do turismo rural na cidade de Avaré. Está aqui a foto, né, do encontro do pessoal da rede hoteleira, diretores da CIA, está o Cássio Jamil, Abelardo, o presidente da Câmara, Toninho da Lorça, está aqui todo esse pessoal que se uniu para discutir realmente esse caso sobre a ABQM, né, sobre realmente essa polêmica que envolve a ABQM e que a cidade realmente não pode perder esses campeonatos que são organizados. A ABQM, né, tem aí a cidade de Araçatuba, que é uma cidade, qual que seria o diferencial? Além da estrutura ser um pouco melhor que Avaré, apesar de não ter as 3 pistas cobertas, o aeroporto lá de Araçatuba tem voos regulares para São Paulo. Isso iria ajudar muitos quartistas aí, né? Seria um dos pontos. Vai ter um evento da ABQM, a qual eu estarei participando juntamente com a direção da emissora, lá na capital paulista, e eu vou tentar falar aí com o presidente da ABQM para tentar entender como que está essa situação. Se Avaré melhorar a estrutura do parque, se a rede hoteleira aí não aumentar os valores das suas tarifas durante os eventos da ABQM, se os campeonatos vão permanecer em Avaré. Agora, tem que ter bom senso, né? Avaré recebe 3 eventos da ABQM. Poderia um desses eventos ir para Araçatuba e os 2 eventos sem ficar em Avaré? Acho que não há problema nenhum. São 3 campeonatos importantes da ABQM no ano aí, pode ser 2 ficar em Avaré e 1 em Araçatuba. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Agora, tirar todos os campeonatos de Avaré, a ABQM deixar de promover seus eventos na cidade, eu acho uma grande perda, tanto para o comércio de Avaré, muito para o comércio de Avaré, aliás, né? E para a ABQM também, que a própria ABQM bancou algumas pistas cobertas do Parque de Exposições. Então eu acho que está faltando o prefeito Jô Silvestre solicitar a presença aí do presidente da ABQM para vir para Avaré, ou o prefeito vai a São Paulo conversar, juntamente com o presidente da Câmara, sabe, ter uma força conjunta. A CIA tomou a frente, né? Tomou a frente já e fez essa reunião que foi muito importante. Tomare que isso tudo se acerte e que esses campeonatos continuem aqui na cidade de Avaré, porque gera muito comércio avarense. O pessoal da ABQM gasta bem no comércio de Avaré, principalmente postos de combustíveis, né? Supermercados, entre outros lugares aí, baladas, também, barzinhos também, né? Acho muito importante para a nossa cidade. Nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias.